eu sou o pastor Júlio e estou aqui para apresentar o programa Direto da Fonte. Programa esse que é idealizado pela Igreja Palavra Fonte de Água Viva, localizada em Três Lagoas, estado de Mato Grosso do Sul, Brasil. E como estreia do programa, nós vamos fazer um documentário. E nesse documentário, nós vamos contar a história da constituição desta igreja. Vamos entrevistar o pastor Adervan, que está como presidente desse ministério e também é fundador desse ministério. E vamos entrevistar também algumas pessoas que se uniram a ele nesse propósito de Deus para a abertura desta igreja. Vou também estar entrevistando as pessoas que foram os primeiros membros dessa igreja. Serão entrevistas maravilhosas, edificantes e que irão contar para você um pouco da história da nossa igreja. O nosso desejo é que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja glorificado através desse programa e deste documentário. E o nosso desejo também é que a sua vida e a vida da sua família sejam edificados através desse programa. Fica conosco em cada episódio e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Olá, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Júlio e agora no bloco do programa Direto da Fonte, nós vamos estar entrevistando as duas primeiras pessoas que se converteram ao senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na constituição da nossa igreja. Essas pessoas são Aparecida Ramon Garcia e a irmã Luciene Auguste. Fique conosco porque serão entrevistas muito edificantes e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Deus te abençoe. Nós temos o prazer, a honra de estar aqui com uma das primeiras membros desta igreja. Eu quero apresentar ela para você. Eu vou falar um pouco aqui de quem. Nós vamos falar de Aparecida Ramon Garcia. Ela nasceu dia 1º de novembro de 61. Ela é mãe dos filhos Mateus e Marinês. Avó de 3 meninas lindas, a Eloá, a Heloísa e a Ana Lívia. A Aparecida, ela também é funcionária pública aposentada. Então, mais conhecida no meio carinhosamente falando entre nós, a irmã Cida. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém. Seja bem-vinda a esse Amém. programa. Eu também quero apresentar para vocês também a minha esposa, Marivalma, que está aqui nesta noite, também nos acompanhando e também vai ser a entrevistadora da irmã Cida, tá bom? Quero que você nos acompanhe nessa noite com muito carinho, neste dia. Talvez você vai assistir esse programa de dia ou uma hora que estiver melhor para ti, mas eu quero que você fique bastante atento com tudo que vai ser dito aqui nesta entrevista, porque eu tenho certeza absoluta que a entrevista que nós vamos fazer, o que a Cida tem para falar para nós, vai trazer edificação para nós, tá bom? Nos acompanhe com bastante carinho, você que está nos assistindo. Marivalma, seja bem-vinda nessa noite, nessa Amém. entrevista. A paz do Senhor a todos. Qual a sua mensagem inicial? Paz do Senhor a todos, A Cida é uma irmã querida que está conosco, ela vai falar desde o comecinho dessa obra, E hoje ela está aqui para falar um pouquinho da vida dela, amém? De tudo que ela tem feito nesses 9 anos pela obra de Deus, amém? Vai ser muito bom falar com você. A Cida, que é minha prima também, e nós ficamos muito felizes de estar aqui vivendo essa experiência. Eu não imaginava que um dia eu teria essa oportunidade de estar aqui como pastor, como obreiro de Deus, e ainda estar aqui com a minha prima, entrevistando e falando com você. Cida, nós queremos te ouvir, as pessoas querem saber, muitas vezes as pessoas veem a Cida aqui nos cultos, ou a Cida nos chats de mulheres, ou a Cida nas visitas, nas casas, mas como foi a sua conversão? Como foi o seu encontro com o Senhor Jesus Cristo? Nós queremos que você falasse aí no microfone, para que as pessoas pudessem te ouvir. O início foi assim, a gente começa a buscar, Aí deu certo que abriu o culto
na sua casa, na casa do pastor Júlio, né? Na época, deu certo que abriu lá. Aí eles me convidaram para ir, eu fui e teve uma palavra que começou a falar comigo, que é da mulher samaritana. Eu me senti assim, como aquela mulher samaritana, que sempre buscando coisas erradas, adoração errada, relacionamentos errados, buscava coisas que não estava na vontade de Deus, no projeto de Deus, mas eu era cega, né? A gente é cego espiritualmente. Depois dessa palavra que eu ouvi, eu comecei a remoer essa palavra. Essa palavra ficou falando comigo vários dias. Quem foi que pregou nesse dia essa palavra, Cida? Você se lembra? Não me lembro, eu não sei quem foi. Naquela época era o pastor Adervan e o pastor João que ministravam, pastor João, né? Eu não lembro quem foi que pregou essa palavra. Mas foi ainda na área, né? Quando o Foi. escudo estava lá em casa, que você era vizinha, né? Então, e essa palavra ficou martelando comigo, falando comigo por vários dias. Eu ouvi as outras palavras, mas era aquela palavra que ela predominava sobre mim. Que eu como se eu fosse mesmo aquela mulher que queria adorar, queria buscar um relacionamento com Deus, um relacionamento com pessoas, só que eu buscava tudo errado. Então, eu me encontrei, eu me apaixonei por Jesus. Amém. Mas antes da gente falar propriamente dito do culto, e nesse dia onde você ouviu a palavra da mulher samaritana, você tinha sido discipulada? Você tinha participado de alguma reunião conosco, algum estudo bíblico? Sim, eu participei de alguns, não foram muitos, né? Eu acho que não foi assim, não chegou nem 10 discipulado, mas eu fui com tanta sede na palavra. Quem está com sede, na verdade, não precisa de quantidade, né? Não, mas de qualidade, intensidade, né? Com tanta sede na palavra que eu buscava ler uma Bíblia que tinha lá, né, em casa. Eu buscava, mas ela não era muito completa. Eu comprei uma Bíblia e simplesmente a Bíblia começou a falar comigo todo tempo. Amém. Aí eu lembrei do testemunho de Lutero, né? Que ele fala assim: a Bíblia começa a correr atrás de mim, começa a falar. A Bíblia foi assim comigo. Começou a correr atrás de mim e falar comigo todo o tempo. E é assim a Bíblia, a palavra, né, de Deus, né? Fala com a gente todo o tempo. A palavra teve um peso. Fala para nós, né? A gente estava aqui nos bastidores e você falou isso para nós aqui, que a palavra, ela teve não foi a palavra em si que ela disse, não foi peso, né? Foi o quê? A palavra foi o que fez com que ela abrisse os olhos, né, Cida? A palavra desvendou. Jesus, desvendou. Tirou o véu, como diz assim, tirou as escamas. Porque quando vem a palavra e ela penetra na gente, ela vem, tira as escamas, tira todo o atrapalho, toda a confusão que a gente está e começa a fazer a obra de Deus, através da palavra. E eu vi, assim, a minha vida, assim, ser transformada. Eu tinha santos em casa, eu me desfiz desses santos. Eu procurava coisas assim, porque quando a gente não tem Deus, não tem a palavra de Deus, a gente acredita em tudo, menos em Deus. Tudo quanto é coisinha, fitinha, simbolismo. Você se apegava a várias coisas? A gente se apega, vai ver, isso aqui é para não sei o quê. Misticismo, simpatias, essas coisas, né? Porque quando a gente não é edificado na palavra, você não tem um discernimento do que é certo e do que é errado. Cida, você tinha quando você começou a cultuar, vamos falar assim, né, em uma igreja evangélica,
que foi nesta igreja, mas você se lembra de no passado você ter alguma semente do Evangelho sobre a sua vida? Você se lembra de se alguém, ou da sua família, ou até você mesmo na sua infância, na sua juventude, de ter recebido alguma palavra e aquilo ter ficado no seu coração e agora você entende por que tudo aconteceu, por que Jesus entrou, você abriu o coração para Jesus? E só depois da minha conversão eu enxerguei, né? Porque a minha avó, ela era crente, embora ela não fosse na igreja. Sua avó era crente? Ela não costumava, ela não ia muito nos cultos. E ela tinha uma Bíblia lá. Qual é o nome dela? Juliana. Juliana. Todo mundo conhece ela por Dona Júlia. E ela sempre pedia para a gente ler um versículo, uma palavra, um salmo, para que pudesse ler para ela, porque ela não estava enxergando direito. Ela queria ouvir a palavra. Que interessante. E ela ouvia todos os programas evangélicos, todos os louvores. Tem muitos louvores que hoje eu ouço que eu ouvi na minha infância. Você chegou a ler alguma coisa para ela? Você falou que as pessoas tinham que ler para ela, ela pedia para ler? Ela pedia para ler. Para ler a Bíblia, para ler a palavra, né? Sim. E quando a gente pedia, eu posso ir na igreja com fulano? Pode, mas não vá por caminhos errados. Na igreja pode ir. Isso foi uma época, na sua vida, você tinha quantos anos? Eu acho que eu não tinha nem 10 anos. Não tinha nem 10 anos. Não tinha 10 anos. Nem 10 anos. Devia ter uns 8, uns 9 anos, mais ou menos. Assim. Sim. Tinha aquela cultura de ouvir aqueles programas evangélicos, Naquela época era muito pro rádio. Rádio, né? Ela ouvia todo dia. Mas quando você era nova, você não tinha aceitado Jesus, né, Cida? Só foi não, depois, porque eu tinha um preconceito contra a igreja evangélica. Eu tinha mesmo. O que você achava? Porque às vezes eu quero assim, explorar um pouquinho isso, porque às vezes quem está nos assistindo também pode de repente estar passando pela cabeça dele aquilo que passava pela sua cabeça. Qual que era a tua imagem de uma igreja evangélica, ou do crente, ou do convertido? Eu via assim que eles não tinham muito amor. As pessoas não tinham amor. Por quê? Eu nunca vi um crente ir visitar minha avó. E ela passou por tantas lutas, por tantas provas. Eu não lembro de nenhum crente visitando a minha avó. Embora ela era fiel a Deus, né? Ela é fiel a Deus, mas eu não lembro de nenhum crente visitando a minha avó, levando uma palavra para ela, ou alguma coisa que ela precisasse. E isso me marcou muito. E eu falava assim que crente não tinha amor, não era cristão de verdade. E o que fez você mudar? O que fez eu mudar, que eu comecei a enxergar que nós devemos enxergar Jesus e não o homem. Porque o homem é imperfeito, ele falha, ele é pecador, ele falha, e nós devemos nos apegar em Jesus. Porque ele é perfeito e ele faz tudo por nós. Nós não devemos apegar no homem, mirar no homem, ver os exemplos do homem, que os homens dão mau testemunho sobre a cristandade. Às vezes a pessoa fala que é servo, fala que é crente, mas não tem amor. Então, para você, o verdadeiro servo de Deus tem que ser o quê? Ele tem que ser amoroso com as outras pessoas, com as outras pessoas assim que estão numa situação, numa luta, passando por um vendaval, uma libertação. As pessoas precisam conhecer Jesus, mas com amor. Sim. Em que estado que você estava da tua vida quando você então ali começou a ouvir a palavra de Deus na igreja, né, ainda ali no fundo ali da minha casa, né? E em que estado que você estava ali? Você vinha então, né? Você falou que você vinha com esse pensamento, vamos falar assim, você tinha um certo preconceito, mas aí você ouviu uma palavra. Não, é porque
assim, eu estava buscando algo que me aprofundasse mais em Deus. Porque se a gente chega no momento que você tem que buscar, e eu falava assim, Deus, mas eu só posso buscar a palavra, alguma coisa que me leva, porque eu já fui em vários lugares, assim, nas outras denominações eu não me encontrei. Nos outros doutrinas, também não me encontrei. O Senhor vai ter que me indicar onde que eu vou, né? Por quê? Eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença, eu preciso do Senhor na minha vida. O Senhor tem que me dar uma direção. Um vazio. Um vazio muito grande. O Senhor precisa me dar uma direção. E aonde Deus ouviu a minha oração, embora seja uma oração assim, embora tenha sido uma oração assim, meio que intimando, né? Deus, você dá um jeito aí, minhas orações é assim ainda, hein? Sinceras, né? O Senhor dá um jeito nisso, porque não dá não. Aí, graças a Deus, Deus abriu a porta, escancarou a porta, abriu lá na sua casa, abriu lá a área. Foi um encontro maravilhoso. O dia que eu aceitei Jesus no último culto. Parecia assim que eu ia voar, e uma alegria muito grande tomou conta de mim, que eu não sabia de onde estava vindo aquela alegria. Aleluia. Era a alegria do Espírito Santo que veio assim, tirou toda aquela tristeza, toda aquela opressão que estava sobre mim. Saiu, graças a Deus. Então, eu posso dizer assim, que eu sou louca mesmo por Jesus. Amém, amém. Amém. E desde aquele dia, né, Cida, que você aceitou Jesus, você aceitou Jesus, eu lembro que você sentiu essa alegria, né, que você sempre conta, e você naqueles mesmos dias, naqueles mesmo instante, você se posicionou, né, para que você fosse transformada, para que a sua vida fosse transformada, né? E você viesse realmente fazer parte da igreja, não foi isso? E eu fiz uma oração assim, e também falei para Deus assim, que eu não queria ser crente, ficar em cima do muro ou no banco. Eu queria servir a Deus por inteiro. E eu quis me batizar. Isso. Aí nós queríamos. Você chegou na onde nós queríamos agora, né? É o segundo tópico que a gente queria conversar com você nesse momento, eu e a minha esposa, falar do seu batismo, né? Você entrou ali naquele culto e Deus falou com você, e a palavra realmente falou você já explicou para nós, você se identificou com a mulher samaritana, com aquele momento, e Deus realmente mudou a tua vida naquela palavra. Deus mudou a tua história, e você sentiu que realmente aquele dia era o dia de você receber Jesus no seu coração. E daquele dia em diante, Jesus nunca mais saiu do seu coração. E aí então vem agora o próximo passo de fé, que é o batismo. E aí então eu queria que você contasse um pouquinho para nós como que foi essa passagem da igreja chegar e você falar assim: irmã, você quer batizar? Eu sempre quis batizar. Nossa, eu não via a hora de ser batizada. Era a minha vontade, sempre foi, desde que eu me converti, era me batizar. E nós batizamos num dia de frio. Foi no primeiro batismo, né, Cida? No primeiro batismo da igreja, que foi lá na Vila dos Operadores. Junho, né? Junho. Quem estava no frio, das né? pessoas que nós podemos lembrar, para as pessoas saberem, porque enquanto nós estamos falando, Cida, nós vamos estar colocando algumas fotos também, tá bom? A Carol, fotos daquele dia, fotos da igreja. Foi a Carol, né? Carol, nossa filha. Raquel, filha do pastor Adervan. O Rodrigo. Rodrigo, você também estava em primeiro dia aqui, no mesmo dia do batismo. Rodrigo está aqui fazendo a transmissão para nós. Que eu lembro, né? Eu não lembro mais. Eu lembro, esses dias eu estava vendo as fotos, eu vi o Rodrigo pequenininho, a Raquel também,
pequenininha, a Carol, bem pequenininha também. Isso foi no ano de 2012, né, Cida? Foi junho de 2012. Que a igreja Junho de foi 2012. fundada em agosto, 14 de agosto de 2011, né? É. Nós falamos aqui. Isso. E quando foi em junho, né? Foi o primeiro batismo, né? E você já desceu as águas. Então foi uma decisão assim. Você decidiu e você não voltou atrás. Você aceitou Jesus e resolveu arrumar tudo. Não, eu pedi Já para descer Deus as tirar águas. todos os atrapalhos, todos os empecilhos, tudo que me atrapalhasse o meu batismo e servir a Ele por inteiro. Eu pedi para Deus. Cida, Para tirar os para atrapalhos. quem está nos assistindo nesse momento, para que as pessoas possam entender da importância do batismo. Da importância do batismo. Você compreendeu a importância do batismo? Você entendeu que o batismo, que significado que o batismo tinha na sua conversão? Conta para nós e para quem está te assistindo. Para mim significa ser completo. Porque você aceita Jesus num dia, no outro você já não muda de ideia. E eu queria servir a Deus por inteiro. Eu não queria nada pela metade. E eu creio que Deus também não quer a gente assim. Ele tem ciúmes da gente. Ele quer a gente por inteiro. Amém, amém. Assim como Deus entregou seu Filho, né, de uma forma por inteiro para nós na cruz, você também entende que nós também devemos entregar toda a nossa vida para Jesus, é isso? Toda a nossa vida para Jesus. Dormir com Jesus, acordar com Jesus o tempo todo. E porque tem horas que a gente foge, quer fazer as coisas pela gente, né? Aí a gente tem que falar assim: vem Jesus aqui, vem comigo, né? Cida, aí no decorrer desses tempos, eu sei que você tem muitas experiências com Deus, né? Você é uma mulher de oração, intercessora. Conta para nós, né, as suas experiências. Quais experiências, orações respondidas, milagres que você viveu, o que você quer contar para nós que te marcou? O que me marcou assim foi orar pelos meus filhos e eles se converterem. Assim, e hoje eu vejo as minhas netas indo pela mesma direção. A Eloá, a Heloísa, né, que eu fico com elas o dia inteiro e elas estão sempre louvando o Senhor. A mesma pequenininha, tem hora que ela fica meio confusa, mas ela chama: vó, vamos orar, vó, vamos orar, vovó. Aí eu canto os louvor para ela, ela quer cantar também junto comigo. E assim, Pode falar da conversão fala dos seus assim, filhos. A conversão dos meus filhos. Eu queria, antes de perguntar da conversão dos seus filhos, sem querer interromper aqui a Marivalma, mas eu queria perguntar para você, para quem também, a minha preocupação, a nossa preocupação aqui desse programa, a nossa intenção é edificar vidas, amém? É edificar vidas com o seu testemunho. Para a mãe, para o pai que tem orado pela conversão dos filhos, nós sabemos que o mundo ele oferece muitas coisas, não é? Oferece muito, a internet oferece muitas coisas, a mídia oferece muitas coisas. E por quanto tempo, vamos falar primeiro da conversão, né, do seu filho homem, do Mateus, aí depois você fala da Marinês, mas por quanto tempo, né? Eu sei da tua história, mas muitas pessoas, né, que vão assistir você de agora para frente, e vai ficar registrado esse testemunho
por anos, e na verdade não vai sair nunca mais do canal da igreja, mas por quanto tempo você orou pelos seus filhos, pela conversão dos seus filhos? Pela Marinês, desde quando me converti. Pelo Mateus. O Mateus parecia que era o mais fácil, mas ele era mais difícil. Marinês, porque a Marinês, ela gostava de mundo, festas, e aquilo era uma coisa assim para mim, porque sempre vinham os resultados que não eram nada bons. Eram assim as coisas assim que eu não me conformava. E eu me coloquei na posição de orar mesmo e fazer jejum e orar e buscar, né? Porque eu ficava muito preocupada porque minha filha tinha já namorado, né? E o namorado não era crente, depois virou marido. E aquilo para mim era uma coisa assim, bem assim, não era nada daquilo que eu planejei para minha filha. Eu tenho certeza que Deus também não planejou. O sonho de Deus não estava se realizando. O meu sonho, tudo de melhor, a minha filha, eu criei ela assim, para ser uma princesa. A gente cria as filhas da gente, os filhos da gente, para ser príncipe, para ser princesa. Mas depois, eles escolhem a vida deles, né? E a gente são livres, né, para escolher. São livres, né? Mas aí como que você vai vencer? Na oração, no joelho, né? Tem que fazer a oração de mãe. Eu falo assim, eu criei meus filhos para Deus, para o céu. Eu não aceito meus filhos no inferno. A palavra diz que os filhos são herança bendita do Senhor. Eu criei meus filhos para Deus. Eu falava, Senhor, meus filhos são teus. Eu consagrava eles todo dia. Eu falava, Opa, então vamos lá. Olha que importância dessa palavra que você falou. Você disse que você consagrava os seus filhos todos os dias. Como que era isso? Eu falava, Senhor, meus filhos são teus. Eu te dou eles. Eu dou eles para o Senhor. Consagrar é santificar, é tornar algo santo. Então você, porque você tem autoridade, o pai, a mãe, os pais, eles têm autoridade espiritual sobre a vida dos filhos. E então olha que testemunho, olha que coisa interessante que a irmã Cida fez, né? Eu nem sabia disso, estou sabendo agora, pela primeira vez, que a Cida então ela consagrava os filhos para Deus, ou seja, você estava santificando a vida deles para o Senhor. Valeu a pena, né, Cida? Valeu, mas eu continuo orando, porque o inimigo não dá folga, né? E eles são jovens. E aí eles se batizaram, se converteram, se batizaram, né? Batizaram, conhecem a palavra, eles fazem estudo. A Marinês busca mais ainda, né? Porque ela é assim, ela é muito assim, ela tem sede da palavra. Ela busca muito. Na verdade, ela busca bastante. Ela lê a Bíblia assim, ela come a Bíblia mesmo, a palavra, né? O Mateus, ele fica mais assim, ouvindo pregações, e ele lê a Bíblia também, mas não tanto como deveria, né? Mas ele assim, ele tem um discernimento sobre a palavra. Ele vem e fala comigo, ele ora muito, ele é muito de orar, né? Que bom. Até que ele fala assim, mãe, Deus fala comigo, mãe, eu não mereço, mãe, por que Deus fala assim comigo? Fala, Deus, eu sou pecador, eu peco, Senhor, mas o Senhor continua falando comigo, mãe. Eu acho lindo, né? Porque às vezes ele vai orar por alguém e ele fala assim, mãe, espera aí um pouquinho. Aí ele vai orar. Aí ele vai orar e já fala para mim, mãe, está acontecendo assim. É uma coisa tremenda, assim. Você vê Deus trabalhando na vida dos seus filhos de forma que você nem sonhou aquilo e nem imaginou, né? Ele foi para um acampamento de homens, ele voltou de lá, nossa, maravilhado, e falando assim, maravilhas de Deus.
Aquilo para mim foi assim, algo assim, satisfação que você fica, que seu filho está buscando o Senhor, né? E a única coisa assim que eu assim, que ele fala assim, mãe, mas Deus fala comigo, mãe, fala. E ele fala que eu falo para ele que eu sou pecador, que eu não mereço, né? Sim, sim. E aí a Cida teve algumas experiências também na obra de Deus como intercessora, né? E nós queremos ouvir essas experiências que você teve como intercessora, junto com a minha esposa, Marivalma. Vocês caminham juntos e vocês fazem algumas visitas, desde o começo do grupo de oração, a formação do grupo, a Cida está junto, né, Cida? Que grupo? O nosso grupo de oração, para as pessoas que não às sabem, quartas-feiras, né, nós temos o culto de mulheres, né? E desde o começo deste grupo, a Cida é umas que estava presente, a Sandra, a Dinalva, a Cida, a Rose. Então são pessoas que começaram, Marinalva, a irmã Regina, e várias, né, irmãs, né? Mas a Cida sempre esteve comigo, várias visitas, né, Cida? Nós fazemos muitas visitas. E desde o começo a Cida se levantou como intercessora. Ela não ora só pelos filhos, ela está falando pelos filhos, mas ela ora por várias pessoas dentro da igreja, fora da igreja. Pela igreja, ela é uma intercessora pela igreja, pela família dos pastores, né, pela família dos obreiros. A Cida sempre está se levantando e orando. Pode falar um pouquinho, Cida, dessas experiências que você já teve? As visitas, né, é algo sobrenatural, né? As visitas, assim, eu sinto, assim, uma alegria, assim, que é o próprio Espírito Santo exultando quando a gente vai fazer uma visita e você vê uma família, assim, se levantando, como é que fala, assim, se estruturando, transformando, né? Transforma pai, mãe, filhos, né? É muito bom isso. Assim, maravilhas, né? Eu falo assim, isso chama sinais e maravilhas no nosso meio, que as pessoas, elas começam a se apaixonar também por Deus, né? Por Jesus. E a gente consegue passar isso porque a gente transborda, né? Essa presença de Deus, né? Para eles. Então, para mim, essas visitas, eu sinto, agora a gente não está podendo ir, né? Eu sinto, a gente não está podendo fazer muito isso, né? Não está podendo fazer. Mas, para mim... Tem algum fato que marcou vocês duas aqui? E aí, pode falar. A gente já orou assim aí, pela conversão. E nós fomos orar pela em alguma conversão. Visita, Deus operou alguma obra de libertação, de salvação, né? Várias, né? Conta aí alguma coisa. A gente não pode citar nomes. Isso, exatamente. Não pode citar nomes porque... Mas falou, teve uma família... Famílias que chegaram a Deus, eram idólatras, eram pessoas confusas, presas, oprimidas, e hoje estão na presença de Deus, né? Porque é fruto das nossas visitas, das nossas orações. De Deus está usando a vida de vocês. Deus está usando a gente, né? Eu falo assim, olha, Senhor, visita é tudo, sabe? Teve algumas visitas que nos marcou muito, né? E a gente vê Deus trabalhar muito nas casas, porque eu estava aqui pensando que a Cida falou que a avó dela não recebia visitas, né? Talvez isso que levou você também a fazer diferente, né? A querer falar, não, eu vou seguir, vou ser crente, vou ser cristã, mas eu vou fazer diferente, eu vou visitar, né? Eu vou levar o pouco que nós temos, né? Algumas visitas nos marcaram, visitas de pessoas que estavam muito enfermas, né, Cida? Um pouquinho mais perto para poder captar a voz. Visita de pessoas que estavam muito enfermas e aceitaram Jesus, desceram as águas, sabia que Deus ia recolher, né? Se Deus quisesse curar, tinha curado, várias pessoas foram curadas. Mas me marcou algumas pessoas que Deus ia recolher, Deus falava para nós que ia recolher essa pessoa. Nós continuávamos, né, Cida, fazendo visita, orando, insistindo nas visitas. Pedindo a cura. Insistindo na conversão. E o Senhor sempre falava conosco, né, que o que Deus queria era salvar a alma da pessoa.
independente se ele ia curar ou não, era a alma. Então, assim, eu vi quantas pessoas nas visitas, Eu lembro aqui o caso da Eunice, né? Pessoas que a vida inteira falou assim, eu fui evangelizada na adolescência, né? Mas eu não quis. Depois, quando eu estava adulta, eu não quis. Então, assim, é um cuidado muito grande de Deus, né? Porque mesmo na hora, assim, que talvez ela não tivesse mais nada que pudesse fazer para Deus, né? Foi isso que Deus me falou naquela visita. Porque Deus ia recolher. Mas Deus queria salvar a alma dela, né? Então, são visitas que marcaram, realmente, que tem marcado, né? Que deixou uma história, né, Cida? E outra lá, né? Nossa. E tantas outras, né, que nós fizemos, que se converteram verdadeiramente, né, que entregaram a vida e através delas toda a casa. Então são coisas marcantes mesmo. Que bom. Cida, nós estamos caminhando agora para o final da nossa entrevista e nós queríamos que você, olhando para essa câmera aqui, você deixasse com o microfone mais próximo da sua... Isso. Que você deixasse agora uma mensagem, né, para quem está nos ouvindo, da tua experiência com Deus e como vale a pena, né, servir esse Deus. O que eu tenho para falar é assim, que tudo está no controle de Deus e nenhum dos planos dele pode ser frustrado. E eu, às vezes, cometo excessos, porque eu sou muito apaixonada por Jesus. Então é só isso, tá? Então, se alguém aí não conseguiu chegar perto ou falar comigo alguma coisa, eu transpareço às vezes, que eu sou meia, como é que fala, fechada, né? Mas quem se aproxima de mim, eu só sei falar de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Você só sabe falar de Jesus. Amém. Amém. E eu quero então agradecer a você, Cida, né, por ter parado esse tempo na tua vida para vir até aqui, aceitar o convite, o nosso convite de ser entrevistada. Você realmente é uma das pessoas que faz parte da história da nossa igreja, por isso que nós estamos te honrando com essa entrevista, tá bom? E eu quero também agradecer a minha esposa, né, por estar aqui conosco também. Quer falar mais alguma coisa? Não? Então eu quero agradecer a vocês por estar aqui, agradecer a você agora que nos acompanhou até agora, até esse momento, nessa entrevista. Eu tenho certeza que foi muito interessante essa entrevista com a irmã Cida. Ela contou parte da história dela, tem muitas coisas, eu sei que muitas coisas ela poderia estar falando aqui, mas o tempo é tão curto, né, Cida? Passa tão rápido aqui e nós não temos tempo hábil para falar tudo que Deus já fez na vida da Cida e ainda vai fazer, continua fazendo. Eu quero dizer aqui a você, meu muito obrigado, nosso muito obrigado, que Deus te abençoe, continue conosco, até o próximo programa.